Olá, gente, sou o professor Ricardo Russell do Espaço Jurídico e estamos no nosso último vídeo sobre as dicas para a segunda fase de Direito Administrativo da prova da OAB. E estamos analisando agora a última prova de Direito Administrativo, que foi a prova do 10º exame da FGV. Vimos inicialmente que a peça, no caso, era uma contestação, onde em preliminar a gente deveria alegar que havia uma ilegitimidade passiva do servidor contra quem se entrou com a demanda alegando que havia uma ilegitimidade devido ao fato da ação de regresso ser uma dupla garantia. Na verdade, a responsabilidade civil do Estado ela tem a primeira garantia, segundo o STF, que é a garantia do particular entrar com a indenização, e tem em seguida uma segunda garantia para o servidor público de só responder por meio de uma ação de regresso. Também na contestação vimos que tinha uma prejudicial de prescrição, onde o enunciado praticamente pedia para que se alegasse o prazo do Código de Processo Civil, que é do Código Civil, aliás, que é o prazo de 3 anos para a ação de ressarcimento, se afastando assim o Decreto 20.910 de 1932. E no mérito, era para falar que não havia o que se falar em dolo ou culpa, ou seja, não havia elemento subjetivo. Vimos a primeira e a segunda questão e vamos agora trabalhar para finalizar essa série de vídeos sobre a segunda fase de Direito Administrativo, a terceira e a quarta questão da última prova. E a terceira questão no seu enunciado diz o seguinte: o município X, tendo desapropriado um imóvel para instalação da sede da prefeitura e necessitando realizar obras de reparo no prédio, instala em terreno contíguo de propriedade de Mário o canteiro de obras necessárias à realização dos reparos. Considerando apenas os fatos descritos acima, responda aos itens a seguir de forma fundamentada. Os itens estão aí no quadro também. Qual é a figura de intervenção utilizada pelo município e quais são as suas características? E B, nesse caso, é devida a alguma indenização? Indique o fundamento legal. Então, gente, presta atenção. Estamos falando de intervenção do Estado na propriedade privada. E qual é o instituto do presente caso? Presta atenção por quê, gente? Porque existe um instituto que fala também da área contígua. E esse instituto é chamado desapropriação por zona, que é quando o poder público precisa da área contígua para se utilizar conjuntamente com aquele imóvel que está sendo desapropriado, com aquele imóvel que foi declarado como sendo de utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Então, um imóvel foi declarado como sendo de utilidade pública, mas a área contígua precisa também ser desapropriada ou para aproveitar a valorização daquele imóvel ou para que ele seja utilizado conjuntamente, aquela área contígua, conjuntamente com aquele imóvel que foi declarado como sendo de utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Esse é o instituto da desapropriação por zona, mas não é o objeto da questão. Por quê? Porque a questão não disse que é precisar do imóvel da área que está na área contígua de forma definitiva, mas apenas de forma temporária. Se é apenas de forma temporária, ou seja, enquanto estiver sendo realizada a obra inerente à desapropriação, o instituto é outro. O instituto é o que, gente? Uso temporário de um imóvel do particular por meio do poder público, sem que haja extrema necessidade, extrema urgência, perigo público, que seria o caso de requisição administrativa. Nesse caso temos o que, gente? A ocupação temporária. E o decreto que trata da desapropriação, ele menciona explicitamente o instituto da ocupação temporária. Quer ver? Vamos ver o próximo slide que está aí no quadro. Olha aí, gente. Artigo 36 do decreto 3365 do ano da graça de 1941, ele diz o seguinte: é permitida a ocupação temporária que será indenizada ao final por ação própria,
de terrenos não edificados, vizinho às obras e necessário à sua realização. Então, gente, percebam, o artigo 36, ele fala o quê? Da utilização temporária dos imóveis que estão na área contígua, os imóveis contíguos, enquanto está sendo realizada a obra inerente à desapropriação. Essa é a resposta à ocupação temporária com base no artigo 36 do decreto 3365, que a gente vai colocar na resposta A do enunciado. E na resposta B do enunciado, na pergunta B, melhor dizendo, no enunciado, que pergunta se há indenização, a gente vai botar o mesmo dispositivo, porque, como a gente viu, ele menciona expressamente a possibilidade de indenização. Então, essa é a resposta da terceira questão. Vamos, então, para a nossa quarta e última questão, finalizando a nossa série de vídeos. Bota aí a quarta questão. Determinado Estado da Federação celebra contrato de parceria público e privado, PPP, patrocinada para a reforma e administração de área portuária. Estipulou-se no contrato que o parceiro privado será responsável pela construção de galpões de armazenamento de bens, com conclusão prevista para 5 anos após a celebração do contrato e posterior prestação do serviço público. Também se estabeleceu que a sua remuneração dá-se-á de forma imediata pelo poder público e, após o término das obras pelo usuário do serviço público, previsão admitida pela lei estadual. Então foram feitas as seguintes perguntas, bota aí no quadro as seguintes perguntas, as próximas perguntas. A. Tendo em vista que a Lei 11.079 de 2004 é aplicável a todos os entes da federação, é válida a lei estadual que trate de parcerias público-privadas? B. É possível a remuneração do parceiro privado nos moldes acima previstos? Então, gente, percebam em relação à primeira pergunta. Em relação à primeira pergunta. É possível legislação estadual, mesmo existindo uma legislação federal tratando sobre o tema? E a resposta é sim, gente. Por quê? Porque a lei em questão, a lei federal em questão, ela trata de normas gerais. Na verdade, é uma lei de caráter nacional e não uma lei meramente federal. Ela trata de normas gerais sobre o tema, o que não exclui a possibilidade de que o Estado complemente a legislação que foi editada no âmbito federal. Perceberam, gente? Então, a primeira pergunta, a resposta para a primeira pergunta é sim. Agora, a segunda pergunta, gente, presta bem muita atenção, porque é o que? Uma pegadinha. A PPP, ela tem dois tipos. Ela pode gerar uma concessão administrativa ou patrocinada. Na administrativa, é o próprio poder público que vai lá usar aquele bem. Agora, na patrocinada, o poder público vai fazer o quê? Ele vai adicionar ao valor que o parceiro privado vai receber dos usuários do serviço público. O poder público, na concessão patrocinada, ele vai também adicionar um valor a mais para tornar aquele negócio viável. Então, vejam, o poder público ele pode sim, na PPP, colaborar e pagar também, juntamente com o que o parceiro privado vai receber do particular, o poder público ele pode ir lá e colaborar e também pagar uma parte para justamente tornar a exploração do serviço público viável. Agora, bora para o último slide aqui para a gente dar uma analisada qual é a pegadinha. É o próximo slide. Esse aí a gente já falou. Vamos para o B, que ele diz o seguinte. Artigo 7º. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço público objeto do contrato de parceria pública-privada. Então, volta aqui, gente, percebam. Olha, vai ter sim a colaboração do poder público na concessão, como é o caso da questão patrocinada. Mas só que ela tem que ser o quê? Imediata. E o enunciado da... Não, aliás, ela não pode ser imediata, desculpem, ela tem que ser o quê? Após o serviço público ser disponível.
disponibilizado. E o enunciado da questão diz que ela seria o quê? Imediata, antes da disponibilização. É por isso que a questão ela foi considerada pelo espelho errada. É isso, gente. Encerramos agora a nossa série de vídeos sobre a segunda fase de Direito Administrativo. Espero que vocês façam aí na próxima prova da OAB, vocês façam Direito Administrativo na segunda fase e façam também lá o curso com o Espaço Jurídico. Muito obrigado, gente.